Antes de tudo, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui hoje para iniciar nossa rodada de lives Micropigmentadora de Excelência. Eu sou a Joana Rubinstein, para quem não me conhece. Sou micropigmentadora, empreendedora na área da beleza e atuo já nessa área há 12 anos. Trabalho com muito amor e carinho a essa história toda e, acima de tudo, muito respeito à minha cliente, às minhas clientes, que sem elas nada seria possível, né? Eu estou buscando aqui nessa rodada unir o melhor conteúdo que eu puder para ajudar vocês, micropigmentadoras, a se tornarem profissionais de excelência. O tema que eu separei hoje é como alcançar um resultado natural na micropigmentação, que é algo que hoje em dia está muito em alta, em especial quando a gente fala de micropigmentação no Brasil. O Brasil é uma referência mundial em micropigmentação natural. Oi, gente, bastante gente entrando. Oi, Abner, querido. O Brasil é uma referência mundial na micropigmentação com essa pegada natural, com esse efeito. A gente tem uma visão muito particular disso, né? E eu quero, através dessa rodada de lives, acrescentar o máximo possível para que todas nós, para que a gente possa representar isso mundialmente e entregar o melhor para as nossas clientes. Primeiro de tudo, o que é o resultado natural? Eu vou sempre falar o que eu mais acredito, né? Dividir com vocês aquilo que eu realmente acredito que compõe o resultado, a técnica, e dividir de verdade esse conteúdo com vocês. O que faz um resultado natural, muita gente acredita que está só relacionado aos fios finos. Então, se a gente tiver fios de sobrancelha, né, fios de micropigmentação bem fininhos, que a gente vai ter um resultado leve e natural. Mas depois de muito trabalhar, de muito atender, de fazer muito curso, de estudar com muita gente muito boa, eu afunilei isso em 5 partes, né? O que eu acredito que compõe um resultado natural são 5 tópicos. E esses tópicos são divididos em design, porque não adianta a gente ter fios lindos e maravilhosos e um design que não esteja organizado no rosto dessa cliente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer momento, podem perguntar, por favor, fiquem super à vontade. Então, o design, que é o formato dessa sobrancelha, como isso vai se ajustar ao rosto daquela cliente. Porque a gente tem aí algumas regras. Oi, Pati! Que coisa boa você entrar aqui. Que essa sobrancelha tem que se ajustar ao rosto daquela cliente, se ajustar às sobrancelhas naturais que ela já tem, né? Natural, já vem com ela de fábrica, porque a gente pensa muitas vezes no resultado natural e esquece que a cliente já tem a informação pessoal dela. Não adianta a gente querer replicar um desenho supostamente ideal para todos os rostos, né? Cada rosto é único, cada rosto já traz consigo a sua sobrancelha, uma série de fatores que compõem esse rosto, compõem esse olhar. Então, como que a gente pode ajustar essa sobrancelha que a pessoa já tem, naturalmente, enfim, para um resultado de um formato um pouco mais próximo desse ideal. Esse ideal significa uma proporção melhor equilibrada. Então, uma proporção de corpo e cauda mais equilibrada, a espessura mais equilibrada, ponto alto, comprimento mais equilibrados, para realçar esse rosto e compor melhor com os outros elementos do rosto da pessoa. Essa composição do design é fundamental a gente perceber, entender que ela tem que estar em harmonia com o rosto. Nada no rosto da gente deve chamar mais atenção. Quando a gente pensa em trabalhar esse rosto, nada deve chamar mais atenção. Então a gente não deve criar uma sobrancelha que se sobressaia ao rosto da pessoa.
Então, quando a gente pensa em design, esse formato tem que estar adequado e harmonioso, compondo com esse rosto e não se sobressaindo a esse rosto, né? E não chamando mais atenção. Ai, perdão, gente. Falamos do design. Depois do design, a gente tem a cor. A cor sempre a mais próxima da cor dos pelos da cliente. Mas eu faço luzes, o meu cabelo é bem loiro, eu faço as pontas platinadas e eu queria que ficasse bem leve. O natural é a gente estar mais próxima do natural. Eu vou acabar repetindo muitas vezes isso, mas é fundamental a gente entender que não existe naturalidade sem que a gente esteja próximo do natural. A trama é a maneira de desenhar esses fios, de acompanhar o caimento natural dos fios da sobrancelha. A intensidade é quantos fios a gente vai colocar nessa sobrancelha para que a gente tenha mais preenchimento, mas sem se distanciar muito daquilo que a pessoa tinha naturalmente. Esse vai ser o nosso lema, a nossa bandeira. Resultado natural é sempre aquilo que está próximo do natural daquela pessoa. E a expectativa, que é fundamental. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em todos esses temas, né? Em todos esses cinco pontos fundamentais que eu separei aqui. Se alguém tiver perguntas, por favor, pode fazer. Estou vendo bastante gente aqui de Indaiatuba, estou bem feliz. Oi, Duda, oi, Pamela. Obrigada aí pela participação de vocês. E por fim, a expectativa. Eu acho que a expectativa é fundamental. A expectativa é a gente ter uma conversa séria, honesta, de peito aberto com a cliente, para que ela entenda o que é o natural para ela. Sempre a gente pensar num atendimento direcionado e customizado para aquela cliente, então, para aquela história, entender aquela história da pessoa. A partir disso, entender as sobrancelhas. Primeiro a pessoa e depois as sobrancelhas. Isso é algo que parece muito simples, mas a partir do momento que a gente entende o que a nossa cliente procura, é que a gente vai conseguir trazer aquilo que ela realmente deseja. E se o que ela realmente deseja não for viável, é nesse momento que a gente vai conseguir explicar para ela o que a gente vai alcançar. Então a gente vai ter várias técnicas aí que eu vou tratar em outras lives, tanto técnicas que eu vou ensinar vocês de como conversar com a cliente, de ter mais percepção, ter mais sensibilidade no contato com essa cliente, como fazer uma simulação de um resultado, por exemplo, para que ela realmente saiba o que vai acontecer com ela. Lembrando que a nossa profissão é muito importante. Eu atendi uma pessoa recentemente, na verdade foi um atendimento longo, mas a gente concluiu recentemente, onde a pessoa tinha passado por um trauma tão grande com as sobrancelhas que ela não colocou espelhos na casa dela. Então a gente levar com muita responsabilidade o nosso trabalho. Então alinhamos aí 5 pontos para que a gente tenha um resultado natural. Voltando lá no nosso resultado natural, mais próximo do natural de cada um. O design, a cor, a trama, a intensidade, a expectativa da cliente. Tudo a gente tem que explicar para a nossa cliente, abrir para a nossa cliente o que a gente pretende. Eu queria saber de vocês que são profissionais e estão aqui, se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre esses 5 tópicos que eu coloquei. Se vocês tiverem, vocês me ajudam, mas senão eu já vou começar a contar aqui para vocês um pouco mais. Se eu posso reforçar esses 5 tópicos, posso sim. Design, cor,
trama, intensidade e expectativa. Deu para pegar? Bianca, qualquer coisa, fala que a gente tá aqui. Então, no início ali eu falei sobre a gente... eu vou agora entrar um pouquinho em cada um desses 5 temas que a gente... Que ótimo, Bianca! Que a gente levantou e como a gente vai organizar isso na hora de tratar com a nossa cliente. O design, ele tem um papel muito importante, muito fundamental, que é o que vai comunicar as expressões. Então é o formato dessa sobrancelha que vai criar a moldura, vou fazer bastante careta aqui, para que a gente comunique as nossas expressões. Se esse design estiver desorganizado, a gente pode alterar brutalmente a expressão de uma pessoa. Então, quando a gente, por exemplo, tem o início da sobrancelha muito alto, a gente fica entristecido, ó. Quando a gente tem o início mais alto do que a cauda, a gente fica com o olhar entristecido. Muitas pessoas já têm as sobrancelhas assim. Quando tem um caso como esse, o que é fundamental? Não buscar arquear muito essas sobrancelhas, porque é muito longe do natural, a pessoa é assim. De repente a gente vai lá e faz isso. E outra, pra gente fazer isso a gente tem que tirar um pedação de sobrancelha. Isso a gente não faz nunca, 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 nunca. Aí tem várias outras, a gente entra num desdobramento enorme aí, que são os procedimentos coadjuvantes da micropigmentação que podem ser realizados. O botox, o lifting, os fios de sustentação, enfim. É importante a gente ter compreensão de toda essa gama de serviços de beleza disponíveis, tanto cirúrgicas quanto menos invasivas, como um botox, por exemplo. Mas é importante a gente ter esse conhecimento. Olá, gente! A gente ter esse conhecimento para poder dar o suporte e voltar lá nas expectativas que eu comentei lá como último tópico. Eu acho que a gente vai voltar sempre nele. Então a pessoa chega para você com uma sobrancelha com um início bem alto, assim, aquele olhar bem entristecido, e ela fala: ai, eu quero ficar com as sobrancelhas bem arqueadas. Esse rosto, ele já não compõe bem com uma sobrancelha muito arqueada, porque essa posição de sobrancelha já tem relação com a musculatura do rosto da pessoa. Por isso que a gente observa, por exemplo, senhoras com aquela sobrancelha mais arredondada. Ah, tem a ver com tirou a sobrancelha errado? Tem, mas é só isso? Não. Vocês vão reparar a partir de agora, essas dicas são valiosíssimas. A partir de agora, vocês vão reparar em todo mundo do convívio de vocês. Foi na padaria, vai olhar. A gente tá com bônus nesse momento da máscara, então a gente vai ver os olhos das pessoas. Reparem que essas pessoas que têm a sobrancelha bem arredondadinha, além de terem tirado errado, elas têm a força muscular da sobrancelha nessa região, ao invés disso aqui. Esse pontinho aqui. Percebem que na hora que eu transfiro essa força muscular para cá, automaticamente minha sobrancelha já fica arredondada? Então, tudo isso são equilíbrios de força muscular que o Botox, por exemplo, pode ajudar, porque ele paralisaria esse pedaço, dando mobilidade aqui, transferindo esse ponto alto. Então, sempre muito cuidado na hora de corrigir sobrancelhas assim, não façam nada drástico, tá? Não façam nada exagerado. A Bianca tem uma cliente de 13 anos que a sobrancelha dela é exatamente assim. Só trabalhei para amenizar, mas alinhei a expectativa com ela com a entrega do que era harmônico. Exatamente, a gente vai sempre conversar com a nossa cliente e mostrar, sustentar muito bem sustentado. Por isso que a gente tem que entender do que a gente está falando, porque a gente vai precisar ensinar a pessoa para que ela consiga lidar, acomodar essa frustração de eventualmente não ter o resultado que ela mais desejaria. A gente sempre pode contribuir para sobrancelhas mais harmoniosas, mas isso não significa que a gente vai chegar lá na expectativa da cliente.
Já aconteceram várias vezes de chegarem para mim com uma foto de referência. E aí o rosto da pessoa é completamente diferente, ou seja, o que ela já tem de pelinho é diferente, o que ela tem de estrutura muscular é diferente e o que ela tem de formas no rosto. Se é um rosto mais quadrado, se é um rosto mais oval, se a testa é muito grande, se a testa é mais curtinha. Muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado na compreensão desse todo. Então, o design, vamos pensar agora sobre o que seria esse design posto como ideal. Lembrando que a gente sempre vai buscar usar esses elementos para chegar o mais próximo possível desse design ideal. Mas a gente não pode comprometer algumas coisas. A gente não pode comprometer cauda de sobrancelha. O que eu falo como comprometer? Remover a cauda da sobrancelha para fazer uma sobrancelha alta. Não, gente, num resultado natural, isso não existe. Sobrancelhas assim, com um início muito alto e a caudinha caída, a gente pode transformar numa sobrancelha um pouquinho mais reta, né? Se elas eram assim, a gente pode transformar numa sobrancelha um pouquinho mais reta. Ela vai ter ponto alto, ela vai ter cauda, mas não quer dizer que esse ponto alto seja realmente elevado. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, como você faz para quebrar essa expectativa quando ela já vem com foto? Primeiro de tudo, converse muito abertamente sobre tudo. Ah, você tem uma referência? Que bacana, posso ver? Porque às vezes essa referência pode estar próxima. Se você viu e essa referência não condiz com a realidade que você tem ali apresentada na sua frente, vou usar um exemplo de uma cliente já dos seus quase 60 anos que me trouxe uma referência de uma atriz de 20 anos. De início a gente tem esse gap de diferença, né? Esse distanciamento entre as duas. Uma é jovem e a outra já tem um pouco mais de idade. Isso não tem problema nenhum ter mais idade. Mas a gente tem mudanças hormonais que, por exemplo, já vão ter agido para que a gente tenha perda de sobrancelha, alteração da qualidade do fio de sobrancelha. E vou começar abertamente com ela, vou falar, olha, quando a gente pensa no resultado natural, a gente está usando a palavra natural porque é natural daquilo que você tem, da sua natureza. Para a gente fazer um resultado bonito em você e harmonioso, é importante que a gente esteja próximo do que você tem de natural. Eu converso sempre dessa forma. Ah, mas eu queria que a minha sobrancelha fosse mais juntinha. As pessoas falam, eu queria que fosse mais juntinha como a sua, Jô. Mas a pessoa tem a sobrancelha mais afastada. Eu explico. Olha, o que é mais natural para você? Se a gente fizer algo que a gente pode aproximar um pouco, mas o meu natural já é juntinho assim. E aí eu explico que se eu afasto, os meus olhos ficam aparentando muito mais juntos. E a mesma coisa no caso da cliente. Eu explico também que quanto mais próxima a micropigmentação tiver dos pelos naturais, mais interessante vai ser esse resultado. Então, trabalho sempre nessa linha, né? Qualquer outra dúvida, gente, podem perguntar, por favor, fiquem à vontade. Falando ainda sobre design, quando a gente pensa no ideal, a gente pensa na proporção corpo e cauda e a altura e a angulação desse corpo e dessa cauda. O que a gente pensa como ideal? Que o ponto inicial do comecinho aqui, a base da nossa sobrancelha e o ponto final da cauda estejam alinhados e que a gente tenha pelo menos o formato de um ponto alto. Ponto alto não significa necessariamente estar no alto, tá? Não precisa ser isso aqui, porque se eu fosse assim, eu teria cara de brava, né? Na proporção, a gente tem aproximadamente 2/3 para 1 e aqui a mesma coisa. Ou a mesma largura de início e ponto alto, ou 2/3 para 1, né? 3/3, perdão, 3/3 para 2/3 e aqui 2 partes e 1 parte. Acho que se ficou alguma dúvida podem perguntar. E quando a cliente vem com a sobrancelha em formato de vírgula, como proceder? Gente, esse é o cenário mais desafiador de todos. Primeiro de tudo, se a sobrancelha é vírgula,
ela será obrigatoriamente uma micropigmentação mais fina. Não queiram respeitar a largura da bolinha da vírgula. Prometam pra mim, isso é uma regra, assim. Eu sou muito a favor de não ter regras, mas isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente busca preencher todo esse espaço que a gente gera com a vírgula, a gente vai ter uma região muito grande só de micropigmentação, e isso com o passar dos meses, de início vai ficar lindo, mas com o passar dos meses não vai ser o melhor resultado para sua cliente. Falamos aqui sobre design. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o design? Quando a cliente... Se pintar mais alguma dúvida, podem perguntar, tá bom, gente? O design, falamos um pouco sobre a proporção, falamos sobre... importante, acho super importante. Quando a gente pensa nessas regras que a gente vê muita gente executando por aí, a sobrancelha tem que ter... Deixa eu pegar aqui um lápis. A sobrancelha tem que ter essa distância, ela tem que ter esse comprimento. Se vocês olharem, a minha não tem. E eu não acho que tem que ter esse comprimento, porque a gente precisa avaliar o que vai trazer o melhor resultado. E entrar nas regras básicas, fazem essas regras onde a gente não usa o nosso senso crítico, a gente só repete uma fórmula. Isso dá problema, a gente remove muita sobrancelha assim. Porque, por exemplo, já cheguei aqui com gente, já vi aqui no estúdio, a gente faz também remoção de micropigmentação com laser, e já vi gente chegar com uma sobrancelha na altura da natural e a outra, como ela tinha uma assimetria, a micropigmentadora foi lá, tirou metade e pintou metade pra cima. Gente, isso não resolve, tá? Isso não resolve. Posso, Bianca, posso avaliar um caso com você sim, me manda depois no direct o seu caso, eu vou te ajudar, com certeza. Então, falamos, eu estava falando agora, quando veio essa mensagem da Bianca, sobre as regras, né? A gente vê as pessoas fazendo aquelas marcações, ponto inicial, ponto final, ponto alto. Elas são muito boas para a gente entender melhor aonde flutua essa sobrancelha no rosto da pessoa. Mas a gente não deve se apegar a elas, porque a gente essa fórmula parte, além de partir de um padrão, nós não somos tão parecidos assim uns com os outros, né? A gente não tem o mesmo tamanho de olhos, o mesmo tamanho de nariz, o mesmo tamanho de boca, tudo isso é baseado nas proporções áureas, que seria talvez maravilhoso, perfeito, se a gente tivesse dentro desses padrões, até poderia ser, mas não estamos. E a micropigmentação natural, o resultado natural, ele tem que estar relacionado à natureza de cada um. Se nós não somos todos iguais, a gente não pode usar uma fórmula igual para todo mundo. Então aprendam sim essas regras para entender aonde essa sobrancelha tem que cair, se ajustar no rosto da cliente. Mas não para repetir medida e nem para repetir padrão. Pensem sempre em proporções, que é o que eu comentei, proporção de comprimento, 2/3 para 1/3, 2 partes para 1 parte. Pensem nesse equilíbrio. É fundamental a gente treinar o nosso olhar quando a gente quer trabalhar com beleza. Não existe nada automático, nada que a gente possa generalizar. E ser um bom profissional, ser um profissional de excelência, é a gente conseguir avaliar caso a caso e entregar um excelente resultado para aquele caso. Se eu puser a minha sobrancelha no rosto de outra pessoa, isso não vai ser natural, isso não vai fazer sentido. Depois, se vocês quiserem voltar mais no design, vão me chamando, se tiver alguma pergunta, podem ir falando. Vou falar agora um pouquinho da cor. Por que é tão importante que a cor esteja ajustada com essa micropigmentação?
para que ela seja o menos perceptível possível. Como que ela vai ser o menos perceptível possível? Se ela tiver o mais próximo da cor dos pelos da sobrancelha da sua cliente. Ah, mas eu uso cabelo loiro. Eu pinto meu cabelo de loiro. Que legal, maravilha. Qual é a cor da sua sobrancelha? Porque muita gente já chegou pra mim falando, Jô, como eu faço luzes, a gente não pode fazer minha sobrancelha um pouco mais clara? E a pessoa com os pelos da cor do meu. Os meus pelos são muito escuros, tem uma cor muito intensa, são pelos grossos. E mesmo que eu usasse luzes, eu continuaria com as minhas sobrancelhas escuras com pelos grossos. Se eu fizesse essa micropigmentação com uma cor mais clara, a gente vai ter ou um resultado de aparência de micropigmentação desbotada ou um resultado de tonalidade errada. Então, por exemplo, eu tenho aqui um tom marrom muito profundo na minha sobrancelha e acinzentado. Se eu usar um tom legal para uma loira, eu vou ficar com esses pelinhos. Aqui, além deles não darem preenchimento no meu ponto alto, eu tenho também micropigmentação, além deles não darem preenchimento no meu ponto alto, onde eu mais gosto de ter preenchimento, por exemplo, eles vão, quando a pessoa olhar de perto, vai ver que a cor é totalmente desajustada. Isso denuncia um procedimento, né? Então a cor sempre é a coisa mais fácil de escolher no sentido de com o que ela tem que ser parecida. Com os pelos da sobrancelha, nunca com o cabelo, nunca com o que dá na telha. Montar uma cor que seja o mais próximo possível da sobrancelha da cliente. Voltando um minutinho ali no design, eu acho importante, eu uso T-Body, Bianca, eu trabalho com microblading. O mais importante também quando a gente fala de design e pensa em grandes ajustes com a micropigmentação, como correção de altura, criar ponto alto, eu quero arquear minha sobrancelha, nunca vá distante demais, né? Quando a gente pensa numa correção, nunca vá aqui longe da sobrancelha da cliente, porque isso pode até enganar no começo, mas depois isso vai ficar muito evidente, vai começar a desbotar, ou não vai dar preenchimento suficiente. Em especial, quem faz sobrancelhas esfumadas, tomem muito mais cuidado com grandes correções de formato. Tá? É fundamental que a gente compreenda que às vezes a gente tem que fazer um leve ajuste na espessura da sobrancelha para conseguir uma sobrancelha mais interessante. Tem muita coisa aí do design que é fundamental entender. E passando para a cor tem que estar absolutamente alinhada com a cor dos pelinhos da cliente. Outro ponto também, pensando na cor, que eu acredito que seja muito melhor, eu gosto de trabalhar com pigmentos que sejam mais acinzentados, que tenham menos tonalidade avermelhada. A longo prazo eu acho isso mais legal e eu acho que as sobrancelhas numa tonalidade neutra sempre é melhor. A gente ouve muito falar em aquecer o pigmento, tomem cuidado com isso, conheçam o produto que vocês estão usando. Isso é algo que eu posso também dar mais dicas mais pra frente, mas conheçam sempre muito bem o produto que vocês estão usando e lembrem-se que toda micropigmentação é um compromisso. Na hora que a gente faz uma micropigmentação, a gente tem a responsabilidade, se a gente é excelente, a gente tem a responsabilidade de cuidar desse procedimento. Não tô falando, fiz um trabalho excelente e a cliente por algum motivo não curtiu. Tô falando de fazer sempre algo com o qual você consiga se comprometer. Não faça a pedido da cliente, mas a minha cliente deseja sobrancelhas muito arqueadas. Se você acredita nisso, ok. Se você não acredita, não faça. É fundamental a gente trabalhar dentro dessa dinâmica.
Vamos lá, para compor o resultado natural, a gente já tem o design e a gente tem a cor. Agora a gente vai entrar com a trama. O que é a trama? É a forma com que esses fiozinhos vão ser desenhados nessa sobrancelha para compor e preencher essas falhas, né? Para compor o desenho e preencher essas falhas. Alexandre, eu uso pigmentos orgânicos, eu prefiro os pigmentos orgânicos hoje. Gosto mais do resultado deles. A gente pode sempre conversar sobre pigmento, estou sempre aberta, mas trabalhei muitos anos com pigmentos inorgânicos e tenho as minhas resistências aí. Talvez um pigmento híbrido, mas eu hoje opto por trabalhar exclusivamente com pigmentos orgânicos. Eles pigmentam muito mais, mas eles têm uma degradação na pele muito mais próxima do que eu enxergo, do que eu percebo como um resultado natural a longo prazo. Eu prefiro sempre sobrancelhas de tonalidade mais frias do que sobrancelhas de tonalidade mais quente. E quando a gente fala em pigmento inorgânico, a gente acaba tendo sempre uma tonalidade mais aquecida com o passar do tempo. Fundamental a gente lembrar que uma micropigmentação é um procedimento que pode durar na sua cliente, se você fizer um procedimento leve e natural, ele pode durar aí até 2 anos. A gente fala num período de retoque de 6 meses a 1 ano, mas é um retoque, são ajustes, claro, cada pele vai se comportar de uma maneira diferente, mas é algo semi-permanente. Então a gente está falando de algo que pode durar 2 anos, dependendo do organismo da pessoa, até mais. Vamos para a trama, então? Na trama, é fundamental a gente perceber o caimento natural dos pelos da cliente. Eu vou chegar aqui bem de pertinho, será que vai funcionar isso? Ou melhor eu abrir uma foto? Eu vou abrir uma foto para a gente olhar uma sobrancelha bem de pertinho, uma sobrancelha natural. Vou pegar aqui o caso da Carol. Vocês conseguem ver? Tá dando pra ver? Tá tudo... Agora deu? Pra mim carregou aqui. Maravilha. Quando a gente pensa em trama, vocês conseguem ver que o início da sobrancelha a gente tem os fiozinhos com uma orientação bem para cima. Depois esses fiozinhos, eles têm uma leve curvatura quando chegam nesse ponto aqui. Obrigada, Bianca. Quando chegam nesse ponto aqui, mais ou menos, a gente percebe que ele começa a dar uma inclinadinha. Eles são fios levemente curvados e eles vão tendo mais caimento até chegarem mais ou menos no ponto alto. Quando a gente chega no ponto alto da sobrancelha, eles começam, os de baixo, a nascer para cima e os de cima nascem para baixo. E para quem praticamente não tem pelos, qual é a técnica mais indicada? Buscar observar o que tem de pelo. A gente sempre vai ter alguma informação nessa sobrancelha. Até quem tem alopécia, né, até quem não tem a sobrancelha, a gente consegue perceber uma diferença na textura da pele. A gente sabendo aqueles elementos que eu comentei do design, né, onde flutua essa sobrancelha no rosto da cliente, então ela vai estar apoiada aqui nessa estrutura óssea do nosso que sustenta o nosso globo ocular, a base da sobrancelha aqui, o ponto alto vai estar em direção vai estar tangenciando a íris e o ponto final vai estar próximo do alinhamento do canal lacrimal externo aqui. Tudo isso, se a gente observar de perto, com cuidado, com atenção, a gente vai ver até numa pessoa que não tem sobrancelha. Confiem, porque se vocês eventualmente tiverem o privilégio de atender alguém assim, privilégio porque a pessoa tem que ter construído uma confiança em você tão grande, mas tão grande, de não ter sobrancelhas e chegar para você e falar para você, crie a minha expressão. É uma honra poder atender pessoas assim, uma honra mesmo. E elas vêm com histórias tão especiais, tão delicadas. É um tipo de atendimento sempre para mim muito marcante.
Mas para quem praticamente não tem pelo, observe o que esses pelos te dizem e você vai aprender mais pra frente nas lives como estruturar essa trama para encaixar ela em cada caso, tá? É fundamental que a gente aprenda a identificar o caimento desses pelos para que a gente consiga um resultado natural. Deixa eu descobrir aqui, parar de compartilhar, ótimo. Tô aprendendo, gente. Então é fundamental a gente observar bem de pertinho, deixa eu pegar uma outra sobrancelha aqui. Observar bem de pertinho, aqui ó, tem uma pessoa maravilhosa que fez conosco a remoção da micropigmentação. Aqui um caso, já vai carregar para vocês verem. A pessoa não tem sobrancelhas e nós conseguimos ver claramente aonde era essa sobrancelha. Tem aqui vocês conseguem ver uns pelinhos bem fininhos no início da sobrancelha e a gente enxerga certinho, bem essa voltinha assim. Se vocês puserem a mão bem nessa estrutura óssea aqui em volta dos olhos, vocês vão perceber que é exatamente em cima dessa curvatura que ficam as sobrancelhas. Gente, é importante, tá? Esse exercício de sentir essa estrutura e compreender muito bem o rosto. E aqui o resultado da micropigmentação dela. Já vai carregar. Ela não tinha nada, a gente encontra aonde colocar as sobrancelhas e aí a gente vai ter mais liberdade para criar essa estrutura de fios. Nesses casos onde a pessoa não tem nada, a gente tem alguma liberdade. Quando a pessoa tem poucos pelos, aí a gente precisa ser cuidadoso nessa observação e trabalhar de acordo com esses fiozinhos. Alguma dúvida, gente, com relação à trama? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dentro da trama, a gente entra, então falamos design, cor, trama, estamos na intensidade agora. Desculpa, gente, precisei parar aqui um minutinho, tocou o interfone. Vamos lá, intensidade. O que eu chamo de intensidade? É a quantidade de fios que essa sobrancelha vai receber. De novo, hoje a gente está falando sobre resultado natural. Resultado natural é o próximo do natural daquela pessoa. A gente vai fazer ajustes para que ela tenha uma sobrancelha, uma pessoa que tenha a sobrancelha bem ralinha, aqueles fiozinhos bem fininhos. A ideia é que ela tenha um resultado ali que apareça e que componha com o rosto dela e tudo mais. A gente vai fazer isso, mas é importante a gente lembrar que se ela tinha muito pouco, se a gente fizer muitos fios no rosto dela, né, na sobrancelha dela, a gente vai trazer uma sobrancelha bastante carregada. E o medo da maioria das pessoas é isso, perder a naturalidade por ficar com a sobrancelha muito carregada. Só um segundo, gente. Ficar com a sobrancelha muito carregada, ou seja, muito preenchida. A gente não precisa ter medo da cor se a gente compreende a intensidade. Gente, desculpa, precisei cortar o som aqui um minutinho. Então a gente não precisa ter medo da cor se a gente entender a intensidade. Por quê? O que faz o escuro? É a quantidade de fios, é a quantidade de preenchimento. Se a gente pensar na maquiagem, por exemplo, a gente pode pintar as sobrancelhas e ela não ficar carregada. Essa é a realidade, muitas mulheres percebem no dia a dia, né? Se você pinta muito, se você faz compactada a sua sobrancelha, muito forte,
vai ficar exagerado. Se você for com a mesma cor e passar menos ou preencher com mais sutileza, por exemplo, acabei de preencher uma falhazinha aqui. Posso preencher aqui, sutil, não vai carregar. Então é a mesma coisa, qual é a proximidade desses fiozinhos? E aí eu uso muito essa ferramenta muito simples para mostrar para minha cliente. Primeiro eu comparo isso com um tecido, por exemplo, uma renda. A renda ela tem transparência, enquanto que um jeans não tem transparência nenhuma. Ou seja, se a gente usar essa comparação aqui, a gente tem transparência quando eu coloco os meus dedos assim. Se eu venho aqui e completo isso, eu fecho completamente essa trama. Então, a quantidade de fios que você vai criar numa sobrancelha. Uma sobrancelha como a minha, que tem os fios muito grossos, muito juntos, já tem muito preenchimento. Na hora de eu fazer uma correção nela, eu preciso respeitar que os pelinhos que vão corrigir, os fios que vão corrigir a minha sobrancelha devem ser bem mais próximos. Uma mulher que tem a sobrancelha bem clara, bem esparsa, com fios bem fininhos, a gente precisa dosar a quantidade de fios além da tonalidade desses fios. Tonalidade, a cor sempre como a cor natural das sobrancelhas da cliente, e a quantidade de fios tem que ser compatível com a textura que ela já tem. Então, se os fios naturais são muito próximos, a gente vai manter uma micropigmentação com fiozinhos muito próximos. Se a sobrancelha for bem ralinha, a gente vai fazer fiozinhos um pouquinho mais afastadinhos uns dos outros para manter essa intensidade dessa sobrancelha. Ela sempre vai ter um resultado legal, sempre. Aí a gente volta, como sempre, na expectativa. O que ela gosta? O que dentro daquilo que você acredita como profissional de excelência, que é bacana para o rosto dela? Porque a gente só deve fazer aquilo que a gente acredita. O que você acredita que vai ficar melhor nela, que vai gerar melhor equilíbrio e harmonia com o rosto dela? Então eu brinco sempre que a gente tem o mais grosso que a gente pode criar uma sobrancelha no rosto de alguém, ou o mais fino, o mais alongada, o mais intenso, para que a gente... Uma coisa que eu falo muito nos atendimentos é para que a gente chegue a um resultado que possa acompanhar a pessoa em todas as ocasiões. Para não acontecer, por exemplo, da gente ir à padaria no domingo de manhã e as nossas sobrancelhas estarem prontas para um casamento. Então elas estarem super pintadas e preenchidas e você tá lá de cabelo assim, indo na padaria buscar o seu pãozinho de manhã. Então, para que a gente tenha algo natural, a gente tem que ter algo que nos acompanhe em todos os momentos do nosso dia a dia. O que também é fundamental a gente lembrar que gosto, cada um tem o seu. No começo da live eu estabeleci quais são os elementos que representam para mim uma sobrancelha natural e vou contar para vocês o que tô contando para você, né, esses 5 elementos que compõem essa sobrancelha. Gente, tem gente que curte super pintado e beleza, cada um tem o seu jeito. A gente vai focar aqui na excelência desse resultado com esse efeito leve e natural. Gente, alguma dúvida até aqui? A gente entrou aí no nosso quarto tópico, que é a intensidade. E agora que a gente está chegando nessa reta final, a questão da expectativa da nossa cliente. Sempre sejam muito transparentes com a sua cliente. Sempre falem aquilo que vocês estudaram, estudem, tenham um embasamento para conversar com elas. Façam apenas o que vocês acreditam, porque é assim que você vai atrair uma cliente. E aí também vai ter mais live para falar sobre isso. Mas a melhor cliente que tem é a cliente satisfeita pelo bom atendimento. O bom atendimento não é necessariamente uma micropigmentação realizada naquele rosto. É um atendimento onde você escuta a sua cliente, você ajusta as expectativas dela
e avalia junto com ela se o seu trabalho é aquilo que ela deseja. Como a gente pode fazer isso? A gente faz isso explicando o que é a micropigmentação, como ela funciona, explicando todos esses tópicos que eu falei, o design, a cor, a trama e a intensidade. E você pode finalizar isso fazendo uma simulação. A simulação é super importante para que a cliente avalie o resultado que você pode entregar e ajuste o que ela deseja ao resultado que você pode entregar. Eu te garanto que sempre que você for transparente com a sua cliente, eu tenho que repetir, porque eu estava olhando para baixo quando eu falei eu te garanto que sempre que você for transparente com a sua cliente, você vai ter uma cliente satisfeita até se ela não quiser o seu trabalho. E uma cliente satisfeita te traz muitas outras clientes, por isso que é fundamental a gente conversar individualmente com cada cliente. Individualmente, claro, o atendimento é sempre individual, mas que a gente tenha foco. Não existe atendimento de baseada. Profissional de excelência não atende baseada, não é na pressa, não é na correria, não é generalizando, é conhecendo o seu cliente, conhecendo a história. Gente, é um privilégio a gente poder conversar com as pessoas e ter um momento, ter ali, vamos separar em avaliação e procedimento, ter ali às vezes quase 3 horas de uma contação de história de uma vida. Já teve gente que me emocionou tanto, enfim, mas clientes que viraram amigas, clientes que me emocionaram e que a gente teve uma conexão muito forte, não tive mais contato, mas que parece que a pessoa tem ainda um lugar no meu coração. Isso tudo é muito especial e tem que ser valorizado. Então, a expectativa está relacionada a esse contato. E alinhar expectativas significa também trazer a sua presença para esse momento do atendimento. Eu quero agora concluir essa história toda dizendo para vocês como vocês podem fazer, né, o que vocês podem fazer de imediato para se tornarem uma profissional de excelência. O grande segredo da história toda é o treino. A gente tem que treinar muito, 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 muito. Que frequência, Jô? Diariamente, de preferência. A gente não treina na nossa modelo e na nossa cliente. A gente treina com o material mais complexo do mundo, papel e lápis. E existem várias formas da gente fazer esse treino. E quem tiver interesse, chama depois, pode ser comentar no post da live, manda o seu e-mail e fala que você quer um material, eu vou disponibilizar um material, ou pode mandar um direct também, falando, Jô, esse aqui é meu e-mail, eu vou mandar um material de treino com esse elemento simples, lápis e um papel, e algumas dicas de como vocês podem fazer diariamente para se tornarem uma profissional, para se tornar uma profissional de excelência. A gente precisa de dedicação, mas a gente precisa da orientação correta. Às vezes a gente treina, mas se a gente não sabe o jeito certo de treinar, a gente só perde tempo. Então eu vou passar um exercício para vocês, quem tiver vontade, eu vou fazer outras lives onde eu vou discorrer mais sobre esses exercícios, mas eu já vou disponibilizar para quem quiser um material, é só mandar um e-mail no post ou por direct, que a gente vai encaminhar um material para vocês fazerem esse treino de papel e lápis e desenvolver o olhar de vocês. A gente tem que desenvolver uma percepção, um olhar do todo. Não existe pensar em fio fino. Micropigmentação natural não se limita a um fio fino, assim como uma profissional de excelência não se limita a fazer um fio fino. A gente tem que compreender desde a história dessa cliente até o design, a cor, a trama, a intensidade e a expectativa, tanto da cliente quanto a nossa. Então, esse compromisso que a gente assume com a excelência, ele demanda da gente algo muito possível de alcançar com dedicação.
e com disciplina. E algumas ferramentas importantes aí, quem quiser o exercício é só mandar um e-mail pra gente. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? A Bianca ali pediu pra gente fazer um estudo de caso depois. Eu tô aqui super disponível para quem quiser fazer perguntas. Eu gostaria que vocês me mandassem sugestões também, o que vocês gostariam de ver nessas próximas lives. A gente já tem temas ajustados, alinhados, mas é sempre bom enriquecer com aquilo que vocês trouxerem de dúvidas e detalhes, enfim, que vocês queiram saber melhor. Vai ter curso presencial esse ano, vamos ver. Mas estou aqui para tirar dúvidas hoje, agora e em outras lives também. Então estou à disposição, gente. Aproveitem porque a intenção aqui é estar junto com vocês. Então, para a gente finalizar, quais são os 5 tópicos? Quais são os 5 tópicos que a gente falou hoje para a gente alcançar a excelência do nosso trabalho, né? Se tornar uma micropigmentadora de excelência e alcançar o resultado natural? A gente vai ter que trabalhar o design, a cor, a trama, a intensidade e as expectativas da nossa cliente. É isso, gente. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. Conto com a interação de vocês, me dizendo o que vocês gostariam de saber mais. E estou aqui à disposição para ajudar quem precisar. Um beijo e super obrigada pela atenção aí, por essa hora, escutando eu falar aqui sobre como se tornar uma micropigmentadora de excelência. Obrigadão e até a próxima live.